tava com muita vontade de comer um bolo de chocolate com recheio de coco. E meu marido tava com muita vontade de comer um bolo de chocolate madruguinha, né? Que é aquele bolo com a cobertura que a gente tá acostumado e confeito também de chocolate. E para não fazer dois bolos diferentes, né? Que a base é de chocolate, resolvi juntar tudo em um bolo só. Essa é aquela massa que eu já tô acostumada a fazer com vocês aqui no canal. É um bolo de chocolate de fermentação natural, para quem for novo aqui. E eu deixo na descrição a receita da massa passo a passo, tá? Segue aquela base assim da gente misturar o seco separado dos líquidos. Mas primeiro a gente faz uma mistura ali com o nosso fermento e o óleo de coco e tal. Não lembro, acho que água vai nesse bolo, enfim, mas a gente mistura separado ali com o nosso fermento natural. E a massa dele leva, o segredo, né, dele é uma colherzinha de pó de café, que dá todo um charme, levanta ainda mais o sabor do chocolate do bolo. É incrível, porque leva tão pouco, mas faz diferença. Não deixa o bolo com gosto de café, mas acentua o sabor do chocolate. Além de ser uma massa super fofinha, né? Que fica bem escura, bem bonita, pra gente fazer com cacau 100% e não com achocolatado. Eu gosto de achocolatado pra tomar, porque eu fui ensinada desde criança a tomar achocolatado, mas para receitas sempre uso e recomendo cacau 100%. Na massa e também quando é para fazer recheio, sabe? Tipo, tanto recheio para ficar dentro do bolo, ou a cobertura do bolo de chocolate, ou até mesmo aqueles brigadeiros de bolinha, né, de festa de aniversário, sempre uso com cacau 100%. E faz muita diferença, porque normalmente essas receitas são feitas com leite condensado e não fica tão doce, né? Não fica tão enjoativo se a gente usar o cacau ao invés do achocolatado. Nessa segunda gestação, algo muito interessante aconteceu, que uma das minhas amigas ficou grávida no mesmo tempo que eu, né? Nós temos uma semana de diferença entre nossos bebês. A maior diferença é que ela tá esperando um menino e eu uma menina, e é o primeiro filho dela, né? Mas tá com muito interesse em também utilizar as fraldas de pano, né? As fraldas ecológicas. Então, ali junto do presente, eu coloquei um rolo de liner, ou liner, não sei, caso ela precise usar. Eu nunca usei, nunca comprei, mas a gente ganhou uns rolos. E na situação de precisar utilizar algum tipo de pomada, as marcas das fraldas recomendam que a gente coloque esse paninho para proteger a impermeabilidade do tecido, né? Não danificar a absorção do tecido da fralda por estar em contato com algum tipo de produto, como uma pomada. Minha filha, ela tem dermatite e a gente tá enfrentando algumas situações dermatológicas em toda a pele dela, assim, e acabou precisando usar umas pomadas, então foi muito bem-vindo, né, esse rolo de lencinhos para esse momento do uso da pomada. Ali eu tava mostrando a etiqueta, porque sempre tem alguém perguntando sobre a questão de secar na secadora, e até mesmo quando eu fui comprar essas fraldas novas para minha segunda filha, a marca falava para evitar de colocar na secadora, né? Mas na própria fralda, na etiqueta de lavagem, que é o que eu sigo na hora da lavagem, permite que use na secadora, e eu sempre coloquei na secadora, só quando necessário, né? Claro, tipo, é bem comum na minha cidade a gente ficar 1-2 semanas de chuva. Então, nesses períodos, eu sempre seco tanto as capas quanto os absorventes na secadora e nunca tive nenhum problema. Mas, quando são dias normais, principalmente quando tem sol, eu seco normal no varal mesmo, é até melhor, né? Que não tem nada melhor para as fraldas de pano do que o sol, porque além dele ser alvejante, também ajuda a manter com um cheirinho sempre bom
as fraldas, então é óbvio que é melhor colocar no sol do que secar na secadora, mas é muito conveniente poder secar na secadora em ocasiões, né, que a gente não tem nem sol e nem vento e precisa de fraldas secas. Tava finalizando o bolo no dia seguinte, porque não deu para finalizar no dia que eu fiz, e também eu deixei a massa descansar para depois eu colocar para assar, para então ter os benefícios da fermentação natural, né? E para fazer recheio e cobertura, eu fiz a mesma base, fiz ali aquele creme simples de confeiteiro, que não é o creme de confeiteiro original, né? Mas é aquele mais simples, que são gemas, leite condensado, leite e o amido de milho. E então eu dividi para colocar metade coco e como recheio do bolo e metade com cacau para colocar por cima do bolo. E eu guardei as minhas claras, né? Porque sempre guardo as claras quando eu preciso usar só gema para alguma receita. E nesse momento que estamos vivendo, né, que eu não ia jogar claras fora. E como eu utilizo essas claras depois? Café da manhã. Se a gente for fazer ovo pro café da manhã, tanto mexido ou frito, enfim, a forma que a gente for usar o ovo ali para colocar no pão ou comer sozinho, eu coloco ali essas claras a mais na receita, né, no que a gente tá fazendo com o ovo ali, e dá super certo. E aproveita a clara pra gente não precisar jogar fora. Esse foi um dia bem comum de dona de casa, sem coisas extraordinárias acontecendo na rotina, né? Mas não quer dizer que tem que ser um dia ruim ou um dia chato de viver, né? A gente pode muito bem escolher fazer alguma coisa especial em um dia comum, sem nada extraordinário acontecendo, ou simplesmente aproveitar aquilo que a gente tem para fazer, né? Às vezes a gente espera demais ou cria muita expectativa de sempre precisar de algo mais acontecendo para então a gente estar satisfeita e completa e preenchida com o nosso dia ou com a nossa vida ou com a rotina que a gente tem, né? Mas é muito bom quando a gente simplesmente aproveita aquilo que tá fazendo. Eu pelo menos tenho tentado exercitar isso em mim. Simplesmente aproveitar aquilo que tá fazendo no momento, que é muito comum a gente tá sempre se distraindo durante alguma tarefa, né? Sempre, eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô ouvindo algo ao mesmo tempo, assistindo algo ao mesmo tempo, ou tentando acabar logo sem aproveitar aquele momento ali, né? E as coisas acabam passando muito rápido, sem que a gente perceba. O bolo ficou muito bom, exatamente o que a gente esperava, e até melhor, né? Porque teve aquele controle de doçura, porque ao invés de ter feito o recheio e a cobertura com leite condensado para cada um, né? Tipo, fazendo brigadeiro, o fato de a gente ter feito ali nosso creminho de confeiteiro com leite condensado só, não deixou o bolo enjoativo. E a gente adorou, né? E matamos aí nossa vontade. E como eu disse que era um dia bem comum, assim, na minha rotina, foi um dia que eu tirei para molhar minhas plantinhas. Às vezes eu enrolo para molhar as plantinhas. Tem tido uns dias bem quentes, então é bom a gente manter elas hidratadas também, porque também precisa da água. Então tirei esse dia para fazer isso. Normalmente, se eu ver que a semana já tá acabando e eu ainda não molhei minhas plantas, eu vou lá e molho, né? Mas eu tento não molhar com tanta frequência porque são plantas que ficam dentro de casa, então não precisa de tanta água assim, e a maioria delas não pega sol direto, né? E a gente deixa maior parte do tempo a janela da sacada fechada por conta do ar-condicionado nos dias quentes que a gente tá tendo,
então pegam bem pouco sol, então não tem necessidade de molhar tanto assim. Eu já matei muita planta por excesso de água, né? Porque eu molhava demais, achava que tinha que molhar todo dia, né? Foi a mesma coisa quando eu tentei aprender e comecei a fazer horta, assim. A maioria das coisas que eu deixei morrer e apodrecer foi por conta de excesso de água. Mas a gente segue aprendendo, né? E tentando melhorar como dona de casa, cuidando das coisas. E a gente não sabe de tudo, né? E tem sido um processo bem interessante aprender todas essas pequenas áreas e coisas diferentes que tem pra gente fazer dentro da nossa casa. E ainda sobre as fraldas, eu mostrei aquelas novas que eu comprei agora para a segunda filha, mas ainda falta a gente comprar um pouquinho mais para ela ter uma quantidade suficiente, assim, confortável para a gente ter uma rotina de lavagens, que por mais que temos a intenção de utilizar as fraldas que a gente já tem para nossa primeira filha, não dá pra gente contar com essas fraldas agora no começo, porque ela ainda não tá na idade de desfraldar. Então, não tem como a gente contar com essas fraldas agora, né? Apenas após o desfraude, então a gente vai ter uma quantidade maior, né? E até mais confortável, assim, para ter uma rotina de lavagem mais flexível com 2 bebês. Mas a gente pretende usar sim, e isso é algo muito positivo, né? Que dá pra gente usar sempre, ou até que a fralda acabe. Normalmente dura pra bastante bebês, assim, dá pra usar várias vezes, né? Se não fosse o caso de ainda não ter desfraldado, provavelmente a gente nem teria precisado comprar mais fraldas, né? Daria pra continuar utilizando ali as mesmas que a gente já comprou na primeira vez. Tem alguns vídeos antigos no canal só sobre as fraldas, mostrando a fralda aberta, como colocar, falando sobre lavagem, falando sobre o ajuste da fralda, qualidade e tudo mais. Os preços estão desatualizados, né? Porque já faz tempo esses vídeos. Mas para quem quiser informações mais detalhadas sobre a fralda, tem esses vídeos mais antigos no canal. Na época eu ainda não tinha usado, tá? Então não tinha experiência ainda. Mas a experiência tem sido ótima para nós. Alguém deixou um comentário há um tempo atrás sobre como que eu lido com o fato dos dias ou da vida, né, ser muito monótona como dona de casa, muito repetitiva, e também com a questão da solidão, esse tipo de coisa. Eu não enxergo dessa forma. Já pensei assim um dia, quando eu não tinha muita ideia do que significava e do valor que tinha, mas eu penso justamente o contrário, né? É claro que tem coisas que são feitas todos os dias e do mesmo jeito, talvez na mesma ordem, mas isso acontece em todas as áreas da vida, né? Tipo, em qualquer profissão que a pessoa tenha, em qualquer trabalho que a pessoa desempenhe, ela vai estar ali todos os dias cumprindo a mesma função, do mesmo jeito, pegando o mesmo caminho para ir para o trabalho. Talvez acordando no mesmo horário todos os dias, vendo os mesmos colegas na mesma empresa. Então, eu não acho que faz muito sentido pensar dessa forma quando se trata do serviço de casa. Até porque eu sinto uma grande liberdade em poder administrar o meu dia da forma que eu quiser e de acordo com os imprevistos que a gente tiver na nossa casa. Se precisar mudar o horário de alguma coisa, a gente pode fazer isso. Sempre tem a liberdade de mudar a rotina, melhorar a rotina. O que não tá funcionando dá pra trocar, dá pra ver o que melhora pra família inteira, pra rotina de cada um, né? Os horários de cada um. Enfim, então eu gosto muito e aproveito muito dessa liberdade
que eu tenho de poder administrar o meu dia e escolher o que eu quero fazer, o que é prioridade para mim nos cuidados com a minha casa e com a minha família. Sobre solidão, no começo passei por isso também, porque é muito difícil encontrar outras pessoas que vivam da mesma forma ou pensem da mesma forma. Mas eu já comentei aqui no canal que Deus enviou amigas que vivem uma vida muito parecida com a minha, e também tem vocês aqui do canal, que por mais que tenham várias mulheres que acompanham o canal, que trabalham fora, que têm rotina diferente da minha, acaba sendo um grande apoio, né? Porque sempre deixam comentários bons e motivadores, enfim. Então, essa questão da solidão também é algo que já passou. Eu tava fazendo ainda receitas, né, para o pós-parto. Estou ainda terminando de encher o meu freezer pro pós-parto, fazendo aos poucos, como eu já comentei com vocês, e nesse dia foi lasanha, né? Eu fiz a lasanha pra gente jantar, então essa que eu cobri com papel alumínio já ia pro forno, e fiz ali a outra para levar pro freezer, pra gente ter ali um almoço ou uma janta já pronta para o período de pós-parto. Em refeições que não estão totalmente cozidas, né, e eu tô levando pro freezer, que ainda vão precisar ir pro forno depois de descongelar, ou que vão precisar ser cozidas depois de descongelar, eu deixo a temperatura e o tempo de forno, caso seja meu marido quem tire do freezer e precise finalizar. E foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu, e a gente se vê no próximo. Tchau!